paz do Senhor para toda a igreja, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de convidar a membresia para abrir nossas Bíblias no livro de Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Quem tiver com suas Bíblias em mãos. Gostaria de agradecer a figura do pastor pela confiança. Nos conhecemos em um evangelismo e ele sentiu a confiança de estar me trazendo aqui para trazer, ministrar a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, seu versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo mundo a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Podeis assentar, mover sua cabeça. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus, não anulando a primeira oração feita aqui, mas em concordância com a primeira, te fazemos mais uma, Deus. Uma oração especial. Deus, envia anjos guerreiros, Senhor, no primeiro e no segundo céu, para desfazer todo roubador da palavra, toda potestade, todo principado das trevas nos lugares celestiais. Deus, dissipa o mal, Deus, para que a semente caia em boa terra e germine. Deus, não estamos aqui, Deus, ou não largamos, Deus, as nossas casas, os nossos afazeres, para não ver o sobrenatural. Espírito Santo, move os céus e a terra e a atmosfera em favor do teu povo. Salva, cura e liberta através da palavra. Quantos pode dizer amém? Amém! Glória! Aleluia! Vemos um dos maiores e talvez um dos mais notórios registros do apóstolo São Paulo. Em Cartas aos Romanos, o apóstolo São Paulo vai identificar, vai dizer um dos maiores e talvez um dos mais notórios declínio de toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai salientar nos seus registros a maneira e como o homem veio a cair, porque ele começa a identificar no capítulo de número 5 e versículo de número 12, ele começa agora a registrar, e o texto é bem categórico em dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Quem nunca perdeu um ente querido, quem nunca perdeu um amigo, um pai ou uma mãe para a morte, quem nunca já levou flores em um cemitério,
adultério? Ou quem mais? Quem nunca já sentiu a dor da perca a cada aniversário, ou melhor, a cada data em que o finado comemorava mais um ano de morte? Quem nunca sentiu a dor da perca de uma mãe, de um pai, de um irmão que perde o seu familiar para o tráfico de drogas, que perde os seus parentes para uma doença? Sabemos que o coronavírus teve um dos seus maiores índices de picos, que já levou grande parte da humanidade. Mas não só o coronavírus, teve a ebola, teve a hepatite, teve a H1N1, teve a gripe suína, teve outras e outras doenças que levaram milhares e milhares para dentro do saco preto, que levaram milhares e milhares a comer 7 palmos de terra dentre a sua face. A morte é o maior e o mais notório evento já registrado pela humanidade. Dela não podemos escapar. E por isso Paulo começa a descrever o motivo pelo qual o homem declinou. 2 versículos atrás, o apóstolo Paulo vai salientar que pelo pecado, ou melhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa afastado, destronado ou arrancado da sua devida função, ou melhor, da sua ocupação. Este evento, ao qual se repercute por toda a humanidade, teve um início, e este início foi através de um pecado. Por um pecado de um homem, toda a sua descendência declinou. Por um pecado de um só homem, todos começaram a declinar, feito como efeito de dominó, como efeito manada. Todos pecaram, e o apóstolo Paulo começa a nivelar gregos, judeus, romanos, gentios de uma só vez, dizendo que todos eles pecaram e destronados estão da glória de Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que aonde também abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Ei, que se acontolebe ou se adequer. O evento que causou o declínio da humanidade também foi o evento que ocasionou também a mudança de todas as coisas, porque em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 19, Deus sentencia o homem à morte. Aleluia. Em Gênesis capítulo de número 3, Deus sentencia o homem, porque o homem ele era criado para ser eterno. O homem ele foi criado para ser imortal. O homem ele não foi criado para voltar ao pó da terra. O homem foi retirado de lá, mas Deus não tinha plano algum para o homem de o lançar de novo para o seu local de origem. Em Gênesis capítulo de número 3, vemos Deus sentenciar o homem, e a sentença do homem era: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que um dia voltaste ou voltarás para a terra,
de onde foste tirado. Por quê? Porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. Deus havia sentenciado ou batido martelo contra a humanidade. Deus havia batido e sentenciado toda a geração. Eu e você estava predestinado à morte e à perdição. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos esconder aí do banco apenas trocando chip. Podemos nos esconder de uma dívida de drogas apenas mudando de um bairro para o outro. Podemos nos esconder da mão de um agiota. Podemos esconder, aleluias, dinheiro dentro, aleluia, do paraíso fiscal. Mas uma coisa você não pode esconder: é da sentença de morte. Se você está me ouvindo, é porque você ainda não morreu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a morte ainda baterá em tua porta. A morte ainda tocará 3 vezes a tua campainha. E o que tu tens preparado para o dia da perdição, oh, aleluia, tu és louco, rapaz. Porque se ele voltasse agora para você, o que tu terias para oferecer? A morte ainda continua sendo o maior evento já registrado pela humanidade. Meu Deus! Dela não conseguimos nos esconder, dela não fugimos. Você pode fazer academia para não infartar, mas você pode ser atropelado. Você pode evitar até atravessar a pista e utilizar a passarela, mas você não está a escape de uma bala perdida. Você pode até se trancar para que a bala perdida não te alcance, mas você não está livre de um infarto agudo do miocárdio. Você pode até cuidar para não chegar ao infarto agudo do miocárdio, mas você não pode livrar, aleluia, da sentença da morte. A morte, aleluia, um dia baterá a tua porta, e o que tu tens preparado para o dia da perdição. Ao homem é dado, Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. O homem não pode parar a escala da morte. O homem não pode retroceder ou acrescentar um dia de vida. O homem não pode parar o tempo. O homem não pode parar ou não pode congelar o cronograma ou o calendário da morte. Alexandre o Grande, um dos maiores ou o maior, aleluia, ditador e monarca do Império Romano, agora experimentou a morte, porque Alexandre o Grande, após conquistar vastos, aleluia, impérios, Alexandre o Grande, após conquistar,
aleluia, várias cidades e se tornar um dos maiores exércitos já registrado em todos os tempos. Alexandre o Grande, após possuir de seu pai o reinado, reinou durante alguns anos, mas Alexandre o Grande não pôde escapar da sentença da morte. Alexandre o Grande solicitou 3 desejos. O primeiro desejo de Alexandre o Grande nada mais era de que no seu velório, aleluias, aleluias, os médicos carregassem o seu caixão para mostrar a toda a humanidade, aleluia, que nem toda a medicina do mundo, que nem toda a ciência pode o livrar da morte. Alexandre o Grande registrou e solicitou que os médicos carregassem seu caixão. O segundo desejo de Alexandre o Grande foi que despojasse ou jogasse todos os seus despojos de guerra que ele havia conquistado ao longo de vários anos. Alexandre o Grande pediu que jogasse toda a sua fortuna no chão, aleluia, para que todos do império vissem, aleluia, o que ele tinha conquistado. Mas o terceiro e não menos notável desejo de Alexandre o Grande, aleluia, foi que colocasse as suas mãos para fora do caixão. Para quê? Para mostrar todo o império romano, aleluia, que desta vida nada se leva. Alexandre o Grande registrou e pediu que colocasse as suas mãos para fora para provar, aleluia, aos arrogantes, aos presunçosos, aos avarentos e aqueles que acham que vão levar alguma coisa dessa vida, que desta vida nada se leva. Ei, você que pensa que o teu carro vai lhe salvar, ou que você levará ele para algum lugar, deixa eu te dizer uma coisa: o teu carro é feito com um dos elementos da tabela periódica que mais se destrói, o ferro, ao qual a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que não junteis tesouros na terra, porque a traça corrói, o ferrugem destrói, e o ladrão rouba, mas junteis tesouros no céu, aonde os seus despojos estará guardado. Aonde está o teu gol, aleluia, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, porém se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo começa a dizer aos romanos, louvado seja Deus, que por um homem só entrou o pecado, mas também ele vai dizer que aonde também abundou o pecado, ali também superabundou a graça de Deus. Só quem é salvo por esta graça, levanta a tua mão e adore ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Nem mesmo Alexandre o Grande pôde escapar da morte. Mãe menininha do Cantuaca, depois
da morte, segue-se o juízo. Edimacedor, depois da morte, segue-se o juízo. Silvio Santos, depois da morte, segue-se o juízo. Dalai Lama, depois da morte, segue-se o juízo. Saddam Hussein Bin Laden, depois da morte, segue-se o juízo. Ou Allan Kardec, depois da morte, segue-se o juízo. Aleluia, a morte é o final de toda a humanidade. Meu Deus! Oh, aleluia. Elequiadoquecia do querer. Estolia proquecia do querer. A morte é o maior evento decisório e registrado da humanidade. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois da morte, rapaz, segue-se o juízo. Mas deixa eu dizer uma coisa: o mesmo evento que causou a morte do homem em Gênesis capítulo de número 3, também Deus dá, aleluia, resposta para Satanás. Não foi Satanás que fez o homem cair? Olha aí. Deixa eu dar uma sentença para ele também. Vai dizer que em Gênesis que Deus desce no jardim, sentencia o homem e a mulher, mas para a serpente ele prega: nascerá da caô, da semente da mulher, que esmagará a tua cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Oh, aleluia! O evento que ocasionou a sua destruição também foi o evento, aleluia, que desencadeou a descida do Cordeiro. Porque quando o primeiro homem cai, o segundo homem se levanta. Quando o primeiro homem cai, o segundo homem se ergue. Quando o primeiro homem cai, o segundo levanta do trono e diz: eu descerei, eu morrerei e ressuscitarei no terceiro dia. Aleluia! Glória a Deus! Nem tudo está perdido. Estequedia proquecia do que telecia, a catala proquetecia, elobrequetecia do que tecia. Aleluia, para os muçulmanos ele é apenas, aleluia, menor que Maomé. Para os espíritas é apenas um espírito evoluído. Para os ateus ele não é nada. Aleluia, para os bandistas ele é apenas uma essência. Aleluia, para os maçons ele é apenas um arquiteto. Para os budistas ele é apenas, aleluia, louvado seja Deus, um político. Mas deixa eu dizer quem ele é para mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Dionísio, um monge romano datado no século 6, aleluia, agora identifica e registra Cristo na história. Porque quando mataram, aleluia, melhor, quando Cristo morreu, aleluia, tentaram apagá-lo dos registros, tentaram apagá-lo da história. Dionísio, após 475 anos depois de Cristo, registrou e o identificou na história. Hoje você pode ler, aleluia, qualquer livro de literatura, qualquer livro, aleluia, em qualquer biblioteca,
você vai ver Dionísio registrar antes de Cristo e depois de Cristo. Tentaram apagá-lo, aleluia, da história, mas eles têm que sentar, ler e reverenciar antes de Cristo e depois de Cristo. Oh, glória! Eita, Jesus maravilhoso! Ei, Assia no Rebeque Assir, Elebionia Cotener, a Catabocia do Quelécia, em João capítulo de número 19, versículo 36, vai dizer, aleluia, que Jesus estava, aleluia, na cruz, após, aleluia, 6 horas de agonia, que foi a das 3 da manhã, aleluia, das 9 da manhã até as 3 da tarde, aleluia, deram vinagre para o mestre, e no seu último suspiro, ele olha para o céu, aleluia, e pergunta, fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, Deus abandonou Jesus por um tempo, aleluia, por quê? Porque Deus não conseguiu olhar e ver sobre Jesus todo o pecado da humanidade. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não consigo compreender o que fez um Deus entregar o único Filho. Eu não me entregaria o meu filho por nenhum de vocês aqui. Eu não dava a minha própria vida. Oh, aleluia. É por isso que eu não sei, aleluia, entender e compreender o amor de um Deus tão grande e tão poderoso, que sacrificou a sua vida por mim. Glória a Deus! É assim, papai. Diz, aleluia, historiadores, que a cruz de Cristo pesava aproximadamente 70 quilos, e que após várias chicotadas que deslaceraram toda a sua carne e colocavam os seus ossos, tendões, músculos e órgãos para fora, judiaram, deram murro na sua boca, deram bicuda, chutaram, cuspiram, bateram nele e fizeram ele andar. Oh, aleluia, quase 1 quilômetro com aquela cruz nas suas costas. E quando ele não aguentava mais, colocaram alguém para segurar. Oh, aleluia. Por isso não a rejeite, aleluia, a igreja de Deus e a palavra de Deus. Oh, aleluia. A igreja é aquele que o posiciona e o ajuda a levar a cruz. Aleluia. Colocaram no madeiro, e após 6 horas de pura tortura, vai dizer que ele já não aguentava mais nem respirar. Diz os historiadores que quando ele tentava respirar, aleluia, ele tinha que se apoiar nos pregos para fazer uma força torácica, para conseguir puxar um fio de oxigênio. Aquele oxigênio passava pelos pulmões, levava o cérebro pelos pulmões, aonde acontecia a hematose ou a troca gasosa, para levar aos pulmões e conseguir fazer a sinapse, só para ele olhar ao Pai e dizer: Pai,
morte. Oh, aleluia. E após aquela tortura, e após toda aquela agonia, ele olhou para o céu e falou uma frase, aleluia, que só entendendo o original para poder entender o que foi falado, porque João vai dizer que ele, olhando para o céu, disse a sua última palavra: Pai, está tudo consumado, recebe o meu espírito. Oh, aleluia. Ele, olhando para o céu, disse: está tudo consumado. Aleluia. Glória a Deus. A morte não matou Jesus, ele se entregou. Oh, aleluia. Para quem pensa que a morte matou Jesus, você está redondamente enganado. Para quem pensa, aleluia, que foram os romanos ou judeus que mataram Jesus, está redondamente enganado, porque ele entregou a sua vida ao Pai e disse: oh, aleluia, está tudo consumado. Porém, olha para cá, o livro de João não foi escrito em aramaico e nem tampouco, aleluia, nem em judeu, aleluia, nem em aramaico. O livro de João foi escrito em grego e para gregos, em onde se vê a palavra está tudo consumado. Do grego está escrito tetelestai, que significa a dívida foi paga. Se você entendesse, você voava da cadeira e dava seu melhor glória. A cédula que era contra nós, ele gravou na cruz. Aleluia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele disse: a dívida foi paga. Naquele tempo, quando alguém tinha uma dívida, era levado em frente ao juiz, e que era conhecido como registro da dívida, ou escrito da dívida. E após o juiz avaliar toda aquela dívida, o juiz assinava com uma caneta, ou melhor, oh, aleluia, com uma pena com tinta, e escrevia tetelestai, ou a dívida foi paga. Oh, aleluia. É como se eu tivesse, oh, aleluia, minhas palavras, vendo Deus olhando do céu e dizendo: já acabou, Satanás, o que você arquitetou já foi pago na cruz. Oh, aleluia. A morte não para a igreja, a morte não para aquele que viveu, aquele que ressuscitou entre os mortos, para te dizer: eu te tomo pela mão direita e digo: entrai comigo, frente benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que já vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. A morte não para a igreja,
ainda continuamos no mesmo status quo, ou no mesmo estado das coisas. A igreja ainda permanece de pé, dizendo: Santo, 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 Santo é aquele que vem em nome de Deus. Aleluia. Aonde este som estiver chegando, irá penetrar dentro das camadas do seu coração, porque Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, aptas para discernir pensamentos e intenções do coração, e a mesma também apta para dividir juntas e medulas. Ainda é e sempre será a palavra de Deus, aleluia, a ferramenta endereçada para os corações. E quem crer nisso, levanta a tua mão, bate palma e adora a Ele. Oh, daqui até que se elegia toque celefia, estiria do que selegia, de que se. A palavra de Deus ainda é a ferramenta para os nossos corações, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Bata palma para o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh Deus, obrigado, meu Pai, porque a tua palavra, Deus, foi ministrada aqui, meu Deus. Obrigada, Deus, gratidão, meu Senhor. Eu convido o pastor Gilmar. Agora aquilo que Deus ministrou no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glórias! Aleluias! Louvado seja o nome santo de Jesus. Eita Jesus! Quem pegou sua poção aí, povo de Deus? Aleluias! Que maravilha, hein? Como disse a nossa irmã Nath, a gente teve um refrescozinho aí nesse período do São João, mas a gente sente uma falta mais terrível, né? Quando de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta a nossa alma. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Eu amo ler a palavra de Deus. Comer do rolo, como diz o povo de Deus, né? E essa noite a gente comeu do rolo aqui. Aleluia. Através da vida do nosso irmão Israel, que conheci ali no relógio de São Pedro, aonde eu fui trocar a tela do celular, mas eu estava passando pela batalha espiritual terrível, e o Espírito Santo de Deus me levou ali para o cantinho, e Deus usou a vida desse servo de Deus maravilhosamente para falar comigo. E o Senhor falou comigo: convide ele para ministrar a palavra lá. Convide meu servo. Eu disse assim: Pai, a obra é do Senhor, eu sou só um humilde servo, vou lá. Que Deus em Cristo continue abençoando, meu amado, poderosamente nessa humildade. Que Deus continue confirmando o teu ministério para a glória do nome dele. Amém, meu amado? Oh, glórias! Eu fico maravilhado quando eu conheço assim um irmão nessa humildade, que nada somos. Foi ministrado aqui sobre a morte, e essa comunidade tem que entender que a morte, ela é real.
Todos nós vamos passar. A não ser que o Senhor Jesus ele retorne, ele volte. E tudo está acontecendo, as profecias estão acontecendo aí. Se a gente olhar ali para Israel, nessa guerra que está acontecendo, a figueira, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está à porta. Ele está à porta, meus irmãos. Essa comunidade, Rua Lagoas, tem o privilégio de ter aqui um culto na rua, todo sábado, ministrando a palavra de Deus. A Bíblia nos diz: aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Você que prestou os seus ouvidos para estar ouvindo a palavra de Deus, oh glória, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Isaías vai dizer que a palavra vai, aleluia, produz o resultado para o qual está sendo enviada. E nós cremos que a palavra, esta noite, ela foi enviada com um propósito. Você que está ouvindo, foi plantado uma boa semente, foi lavrado a terra. Que terra é essa? O teu e o meu coração. E nós cremos que é o tempo certo. Crescerá uma árvore frondosa e darão muitos frutos para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? Quem vai para casa abençoado aí? Mas enquanto nós vamos, aleluia, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto você aplaude, você olha para o céu e diz assim: glória, 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 glória ao teu nome, ó Senhor. O teu povo te louva e te adora, papai. Aleluias. Vamos para casa, povo de Deus. Aleluias, vamos orar, vamos orar. Oh glórias, mas eu não posso deixar de perguntar. Você que ouviu essa palavra aqui esta noite e sentiu o desejo do teu coração de receber a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das vossas almas, nós queremos orar por você. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida e do Cordeiro. Dê uma oportunidade para Jesus. Alguém aqui esta noite para o Senhor Jesus? A fazer uma aliança com Ele? Filho pródigo, filha pródiga, o Senhor te chama. Aleluias. Volta para a casa do Pai. Retorna para a casa do Papai. Aleluias. Amém? Vamos orar, povo de Deus? Estenda as vossas mãos. Santíssimo Deus e eterno e maravilhoso Pai que estás no céu, Pai santo, Pai amado, Deus querido, meu Deus todo-poderoso, a tua palavra, papai, ela foi pregada, aleluias, foi lavrado a terra, oh glória, onde foi plantada a boa semente que é a tua palavra, papai. E papai, desde já nós levantamos as nossas mãos e profetizamos sobre esse complexo nordeste de Amaralina, oh glória, Chapada do Rio Vermelho, aleluia, Santa Cruz, oh glória, Vale das Pedrinhas. Nós cremos, papai, que é o tempo certo, crescerá uma árvore frondosa, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para estar pregoando a tua palavra, Pai santo e Deus querido. Toma, meu Deus, nas tuas mãos, aleluia, esse complexo nordeste de Amaralina, Senhor. Toma, meu Deus, o vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Deus, envia os teus anjos nesse momento, papai, aleluia, nos becos, nas vielas, Senhor, onde tiver, Deus, um jovem, aleluia, ali, meu Pai, com a arma na mão, Senhor, Pai, envia os teus anjos, Senhor, que eles venham ter, meu Deus, aleluia, um verdadeiro encontro para com o Senhor. Repreende, Deus, todo espírito de morte, todo espírito, meu Deus, que quer ver derramamento de sangue aqui, aleluia, nesse lugar, Pai santo e Pai querido, aleluia, nos despede em paz e segurança para nossos lares, Senhor, debaixo, Deus, de tuas potentes mãos. Nos dá, Deus, uma noite abençoada na tua presença, aquilo, papai,
que nós não conseguimos falar, que teu Santo Espírito ministre em cada coração aqui essa noite. Isso é que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que concorda comigo vai dizer: vamos aplaudir a Ele, é bíblico. Louve ao Senhor com as palmas. Oh, glórias! Louvado seja o nome de Jesus. Coloca a mão na posição de receber, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: e vamos aplaudir a Ele. Aplauda, glorifique, aleluia, exalte o nome do nosso Rei. Oh, glórias! Está encerrado o evangelismo, meus irmãos. Senta um minutinho aí, meus amados, que a nossa irmã Cláudia preparou o maná do céu. Oh, glórias!